Abra em Juízes, capítulo de número 6. Amém? Quem achou? Versículo 11. Aliás, vamos ler o 1 e pular para o 11. Vamos lá. 6:1. Fizeram os filhos de Israel o que era bom ou mal? Mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas, verso 2 ainda, sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, abisreíta. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as tuas maravilhas? Que o Senhor, de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhes disse: ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Muito bem, pode sentar. Gideão, ele aparece como juiz depois de 40 anos que Débora, uma juíza vitoriosa, por isso que o nome da minha filha é Débora, né? Uma juíza vitoriosa, ela julgou Israel e ela comandou Israel e levou Israel a vencer todos os inimigos. Mas depois de Débora, Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E aí quem assume? Ninguém queria assumir aquele problema. Ninguém queria tomar conta no lugar de Débora. Então a Bíblia diz, nessa época dos juízes, que Deus levantou um para ser juiz. E o nome dele era Gideão. Gideão quer dizer guerreiro destruidor. Amém? Guerreiro destruidor. Por quê? Porque os inimigos de Israel dominavam tudo e levavam todo o produto do campo, que era de Israel. Israel estava subjugada aos amonitas, aos midianitas e aos povos do Oriente. E não havia como resistir a essas nações. Por quê? Porque eles eram numerosos. E, na verdade, essa não era a grande causa do problema. Mas o fato que está aí no versículo 1, leia comigo, no versículo 1 do capítulo 6. O motivo pelo qual eles não conseguiam vencer os seus inimigos é que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Amém? Ora, e Deus chama Gideão e fala sobre ele, o descreve como um homem valente, um homem de valor. Mas que valor é esse? Gideão dizia de si mesmo: eu sou o menor, veja aí, capítulo 6, versículo de número 15. Ele diz: ah, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Mas olha como Deus trata Gideão aí. Veja como Deus o chama no versículo 12. Volte aí no verso 12.
Deus o chama e diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. Homem o quê? Valoroso, valente, em algumas traduções. Ora, diga comigo, a maneira como o Senhor se dirige a Gideão é uma forma de mostrar a Gideão que ele tinha condições de vencer o mal, que ele tinha condições de dar a volta por cima. Quando o Senhor olha e diz: olha, você é valente, você é valoroso, sabe o que o Senhor estava enxergando? Que no meio da tribulação, Gideão estava guardando os alimentos, escondendo nas covas e nas cavernas. Para os inimigos não roubarem, ele escondia os alimentos, ele plantava, colhia e escondia, armazenava, para que os inimigos não levassem. Então Deus vê o trabalho de Gideão, aquele trabalho de formiguinha. Quem já viu uma formiguinha trabalhando? É para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. Se ninguém pisar nela, ela continua o ano todo. Não tem época ruim para a formiguinha. Por que está lá em Provérbios 6,6? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Exatamente porque as pessoas, elas não sabem o valor do seu trabalho. Tem gente que diz assim: olha, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, porque Deus não é comigo. Isso não é verdade. O Senhor é com aquele que é com ele. Amém? Olha o que o Senhor disse ao rei Asa: rei Asa, se tu estiveres comigo, eu estarei contigo. Mas se tu deres as costas para mim, eu me virarei também contra ti. Essa é a propositura de Deus. Tem gente que diz assim: não, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, Deus é grandioso, Deus é misericordioso, Deus é todo oso que você falar. Mas Deus jamais vai ser injusto. Se eles fizeram o que era mal, eles iam colher o que era mal. A gente vai colher o que a gente plantar. Plantou o mal, vai colher o bem? Como que você planta uma coisa e colhe outra? Aquilo que você plantou, você vai colher. Então, na justiça divina, isso serve para o nosso bem. Porque tem gente que diz: olha, eu tenho certeza. Quem tem certeza que está salvo aqui, levanta a mão. Levanta a mão, quem tem fé, certeza que está salvo. Aí eu pergunto para você que está certo disso: o que é que você está plantando? Amém? Você está plantando o que para colher a salvação? Aí você diz: não, mas a salvação vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Verdade. A salvação vem dele, mas a salvação vem por meio da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E eu falei aqui há 3 domingos atrás, se você não decorou, eu vou repetir, que essa fé é uma certeza do que eu creio e uma coisa, o quê? Que eu espero. É a certeza das coisas que eu creio e a prova viva do que eu espero. Ora, agora pensa bem, que fé é essa que eu não planto coisas que vão me dar coisas boas? Eu digo que tenho fé, mas eu continuo na prática do pecado. Será que essa fé pode salvar, irmão? A salvação que vem pela fé é a salvação, é a salvação que advém de uma fé que te transforma, que te faz mudar o itinerário da tua vida. Se você não tem essa fé, a fé que você diz que tem, sem obra, é morta. Tiago capítulo 1, amém? Ela não vai te salvar, porque o morto não salva ninguém. Uma fé que não tem obras, ela não pode mudar ninguém. Amém até aí? Então veja Gideão, Deus o chama de homem valente. Irmãos, o nosso valor, diga o nosso valor, o valor do ser humano é inferido na Bíblia. E o valor que a Bíblia dá ao ser humano é tremendo. Veja aí em João capítulo 3, verso 16. Diz assim, olha o teu valor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o teu valor
ele é inferido na pessoa de Jesus Cristo. Você tem o valor do Filho de Deus. Glória a Deus por isso. Veja um segundo texto, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20. Olha o teu valor. A Bíblia diz, eu quero até voltar um pouco, para que você entenda o teu valor, e entenda a posição de Deus. Vai para o versículo, capítulo 6, versículo 14, diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Amém? Os vossos corpos são membros de Cristo. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Sabe, tem uma coisa que eu vou revelar para você nisso aqui. Há muitos anos atrás, eu estava orando em uma mocinha, uma jovem, ela tinha os seus 20 anos, 22 anos, e ela se prostituía. E um dia eu orei, ela manifestou legiões de demônios. E aí eu expulsei os demônios que estavam na vida dela, mandei embora, e ela voltou ao normal. E eu disse para ela, minha filha, o que você está fazendo com a sua vida? Ela me contou que estava lá, muito machucada com o relacionamento, e arrumou outra pessoa, e estava tendo relação sexual com essa pessoa, que não era marido dela, que não era nada dela. Muito bem. Eu disse, olha, mas o nome disso na Bíblia é fornicação. E ela disse, eu tenho que deixar. Então, a partir de hoje, eu não faço mais. Ótimo. Passou uns 2, 3 dias, ela voltou na igreja, manifestou de novo. E eu, novamente, perguntei para ela, o que foi que você fez? Ela disse, poxa, acabei fazendo de novo o que eu disse que não ia fazer. E eu estava naquela época, isso faz 30 anos, aprendendo a trabalhar com libertação. Não sabia ainda. E aí, passaram-se alguns dias, ela veio ao culto e manifestou de novo. E eu perguntei novamente, só que dessa vez não para ela, mas para a entidade que estava nela. Eu disse, por que você entrou nela? E o demônio disse, porque toda vez que ela sai daqui, consciente do pecado, ela ouve essa palavra, mas quando ela chega em casa, do caminho para casa, eu já vou conversando com ela e incentivando ela a deixar tudo e esquecer tudo que ouviu. De forma que quando ela chega em casa, eu já preparei, eles chamam assim, um perna de calça. Foi assim que me falou. É o rapaz que tinha relação com ela, constantemente morando perto da casa dela. E aí, irmãos, eu fui aprendendo que todas as vezes que aquela moça se prostituía, as entidades entravam nela. Tinha uma senhorinha que ela manifestava, uma senhorinha de 70 anos, eu acho que ela já foi para a glória, porque ela se converteu depois disso. 70 e poucos anos. E ela tinha um mal, era o cachimbo, ela cachimbava lá no quintal da casa dela. Toda vez que ela cachimbava, o demônio entrava nela de novo. Depois eu fui transferido lá para a igreja da Palpina, e estava lá pastoreando, e uma moça cega foi curada. Foi a segunda cega que foi curada nesse ministério. Só que essa cega manifestava. E o espírito que manifestava nela fazia ela ficar cega de novo. Então ela estava enxergando, quando ela ficava cheia de demônio, cegava. Aí eu peguei e fiz um trabalho de libertação nela, de 40 dias em jejum por ela. 40 dias. Eu só jantava. Eu não tomava café, eu não almoçava, não lanchava. Eu ia comer depois do culto, por causa dessa mulher. Depois de 40 dias, ela continuava manifestando. Aí eu disse, espera aí, assim acaba com o vaso. Então vamos ver por que essa mulher está desse jeito. E Deus foi me ensinando. Eu disse, moça, vem cá. O que você faz que os demônios voltam toda vez que eu expulso? Tem alguma coisa que você está fazendo aí.
Tem uma brecha que você está dando para o diabo. Ah, irmão, ela me contou que tinha atos imorais, lipidinosos no telefone. E que ela gostava de colocar roupas curtas, shorts curtos, no restaurante da mãe dela, para que os homens ficassem olhando para ela. E por causa dessa sensualidade, desses atos imorais e lipidinosos, os demônios entravam nela. Então, bispo, o senhor está dizendo isso por quê? Porque, irmãos, uma guerra não vai ser vencida enquanto você não for como Gideão, valoroso. Amém? O valor, quem tem que dar a sua alma é você. Deus já deu na cruz. O valor da cruz ninguém tira. Jesus já pagou o preço. E foi um alto preço. Aí no texto de Coríntios diz que foi um preço alto. Quer ver? Pula aí para o versículo de número 20. Diz, pois fostes comprados por alto preço. Então, gente, o preço foi alto. Foi o sangue de Jesus. Amém ou não amém? Mas, olha só, no verso 17, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, se você se une a uma prostituta, a um prostituto, a uma droga, você é um só espírito com o espírito da droga. Mas se você se une ao Senhor, você é um só espírito com Deus. Quem quer ser um espírito só com Deus, levanta a mão e diz amém. Então, por que um crente não manifesta demônio? Porque ele é um só espírito com Deus. Ele deixou o espírito da prostituição, da bebida, da mentira, da droga e etc., da imoralidade, ele deixou para servir o Senhor. Amém? Isso quer dizer tomar a cruz e seguir Jesus. Isso quer dizer abnegar-se, negar-se a si mesmo. Ora, tem gente que chega na igreja e diz, olha, eu quero me libertar, mas eu não quero deixar o meu perna de calça. Eu não quero deixar a minha, sei lá, pombageira de saia. Sem saia, né? Que hoje nem saia o povo usa mais. O rabo de saia. Mas nem saia usa mais. É um negócio tão violento. Então, o povo não quer deixar. E se não deixa, continua um só espírito com aquelas entidades. Quem entendeu isso? Então, para você ser liberto, para você ser salvo, o preço foi pago, mas você tem que aprender a valorizar a sua alma. Você sabe que eu tinha a maior preguiça de ler a Bíblia? Mas era uma preguiça tão violenta, irmão, que quando eu olhava para a Bíblia, eu falava, pronto, não dava para ler. Quem aqui tem preguiça de ler a Bíblia? Fala com sinceridade, para ir para o céu. Levanta a mão. Amém? Glória a Deus que vocês são fiéis e verdadeiros. Agora, já ganharam uma pedrinha na coroa, viu? Agora presta atenção. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios 6,6. Por quê? Por que eu comecei a ler a Bíblia? Comecei a violentar meus olhos. E quando eu me dava aquele sono, eu... acorda, bicho. Pegava um copo d'água gelada e pá, na cabeça. Para vencer o sono. Sabe por quê? Porque eu comecei a entender uma coisa, a inteligência espiritual é isso. Eu comecei a entender que a minha alma dependia daquilo. Quem entendeu isso? Eu comecei a valorizar, a ser valoroso, quando eu percebi o valor da Bíblia, o valor da oração, o valor do evangelismo. Eu nunca tinha aprendido a pregar o evangelho, gente. Eu não sabia nada da Bíblia, eu só lia. Mas a falta de prática, de pregar, fazia com que eu não entendesse o que eu lia. Você sabe que é comprovado pela ciência que tudo que você fala, você ouve? E 98% das coisas que você entende é aquilo que você fala. Se alguém falar, eu estou falando aqui com você, não estou? Você está só ouvindo, ó. Quando você chegar em casa, tenta lembrar de tudo que eu disse. Não lembra. Mas se você pegar e assistir essa pregação em casa, de novo, e for lá abrir o seu GC e começar a pregar a mesma coisa que eu preguei, tudo que eu preguei vai entrar em você. Você vai entender, porque você está sendo o quê? Um pronunciador da palavra de Deus. E quando você fala, você ouve.
e quando você ouve falando, você entende o que diz. Amém? Porque não há nada que eu fale que eu não entenda. Mas quando os outros falam, nem tudo eu posso entender. Isso é muito importante. Eu aprendi essa segunda coisa. Para ser um Gideão, para ser realmente um homem valoroso, eu tinha que ler Bíblia, eu tinha que orar, eu tinha que evangelizar, eu tinha que ter uma vida com Deus. Não bastava só eu ficar dentro da igreja, amém? Ficar indo para o culto, só isso não resolvia. Então, Deus o chamou de homem valente. Olha o verso 17, aliás, 18. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio quê? Corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o quê? Santuário de quem? Do Espírito que? Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Ou seja, quem já ouviu falar de Epifânio? Eu falei hoje de manhã sobre Epifânio. Epifânio foi um cidadão que entrou no templo de Deus, o templo de Salomão, o templo que já era feito, né, por Herodes Antipas. Ele entrou e ele profanou o templo, gente. Ele pegou porcos dentro do templo. O porco era um animal considerado imundo, e ele sangrou porcos, sacrificou porcos dentro do templo. Sabe, ele também pegou prostitutas e se deitou com elas dentro do templo, e utilizou tudo que havia no templo para aquele bacanal que ele fez lá dentro. O nome desse homem é Epifânio. Lá nas cartas de João, Apocalipse, a Bíblia diz que assim como Epifânio fez, o anticristo fará na metade dos 7 anos. Ele vai ser como Epifânio, um profanador do templo. Quem entendeu isso, levanta a mão. Agora eu vou perguntar, presta atenção na pergunta que é capciosíssima. Presta atenção. Quem quer ser igual ao Epifânio e igual ao anticristo? Levanta a mão. Ninguém, né? Glória a Deus, Senhor. Mas presta atenção numa coisa. O que é anticristo? É contra Cristo, não é isso? Epifânio é um profanador. O anticristo também. Bispo, eu jamais vou ser igual a esses dois. Tem certeza? Porque toda vez que você empresta o seu corpo para o cigarro, para a bebida, para a prostituição, para a fornicação, para a imoralidade sexual, quando você bota o teu corpo à mostra, com roupas curtas e indecorosas, sabe o que você está fazendo? Você está profanando o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. E presta atenção que é forte. Tem gente que não quer ser igual ao Epifânio, um profanador, nem igual ao anticristo, mas presta atenção, vive profanando o seu corpo. Quando a gente fala para um casal de namorado, não toque, não faça, não beije, não abrace, não agarre. Ah, que coisa chata, eu não quero mais ser dessa igreja, negócio de tudo não pode. Sabe por que não pode? Porque o corpo do outro é templo e morada do Espírito. Quem entendeu isso? Se você tocar numa serva de Deus, se você pegar no corpo dela, você está profanando o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. E se ela tocar em você do mesmo jeito, irmão, nós vivemos um período dos crentes mimimi, dos crentes, né, todinho, que ficam magoados, chateados quando alguém diz não. Mas é claro que a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino vai dizer a você não, vai limitar os seus atos, para que você não transgrida. Pecado é transgressão, para que você não profane a sua própria alma, o seu próprio corpo, amém? Então, se eu te deixar viver do jeito que você quer, e só vir para a igreja, e eu não disser a você que você é um templo que tem que estar o quê? Limpo, santo e agradável para Deus. Se eu não disser para você que você tem que cuidar desse corpo que é templo e morada, que você não pode deixar ninguém estar tocando em você, a não ser quando você casar, amém? E da maneira certa. Se você não cuidar dessas palavras, você vai ser igual o Epifânio, igual o anticristo. E tem muito crente fornicador, profanador,
Tem muito crente que entra em secreto no quarto, mas não é para orar. Vocês sabem o que é para fazer, né? E fazem o errado no secreto do quarto, e no secreto do quarto eles estão profanando, gente. Tem que ter cuidado. Diga para o seu irmão, diz bem baixinho, para ninguém ouvir, toma cuidado. Toma cuidado. O espírito do anticristo, do Epifânio, está rondando aqui, ó. Entendeu? Vocês entenderam o que eu disse, sim ou não? Quem quer ir para o céu? Então você tem que pegar essas palavras e multiplicar no seu coração. Amém? Diga para o seu irmão, aqui no texto diz que o seu corpo não pertence a você, mas a Deus. Amém? Você foi comprado por bom preço. Então, nosso valor, Deus sabe quanto é. E se Deus sabe quanto é, porque Ele pagou o preço, o corpo não é dele, a vida não é dele, então Ele é que dita as regras, não nós. Nós não vivemos para a nossa vontade, mas para a vontade do Senhor. Amém? Vamos lá. Diga bem alto agora, hein? Diga assim, eu fui comprado por um bom preço. Ninguém tem condição de pagar esse preço, diga. Só Deus. Diga agora assim, eu fui resgatado pelo sangue de Cristo. Abra em 1 Pedro, a epístola de Pedro, a primeira carta, capítulo de número 1, versículo 18. Bispo, quanto custa a salvação de uma vida? Não sei, irmão. Eu só sei que é o sangue de Jesus, porque não dá para mensurar o valor. Amém? Mas assim, quando a pessoa não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, ela se vende na rua, não se vende? Vende. Ela se entrega a um copo de cerveja, a um copo de uísque, a uma taça de vinho, a uma noite no motel. Quando ela não sabe o valor que ela tem, ela rasga as vestes do templo e mostra desnudamente a honra. Ela rasga a sua honra, porque ela não sabe o valor que tem. Todo cristão tem que estudar sobre o seu valor, para poder jamais pecar contra Deus. Amém? Vamos lá. Então no verso 18 diz, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o que mais? O ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Amém ou não amém? Então, você vale o sangue de Jesus. Você pode dizer isso? O meu valor é o sangue de Jesus. Diga assim, agora eu entendo que o meu corpo pertence a Deus, que é templo e morada do Espírito Santo, que eu não posso ser um profanador do meu corpo, que eu tenho o valor do sangue de Jesus e que eu fui comprado por um bom preço. Amém? E último ponto nessa parte, diga, o nosso corpo deve ser dedicado ao serviço da glória de Deus. Amém, pessoal? Então, pergunte para o seu irmão assim, você tem dedicado o seu corpo para isso? Você tem entregue o seu corpo para a glória de Deus? Aí você diz, puxa, mas como? Ora, quando o Senhor falou 3 vezes com Pedro, Pedro, tu me amas? Foi que ele respondeu, sim, eu te amo. Quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Quem ama Jesus aqui, levanta a mão. Quem ama Jesus, levanta a mão e diz glória a Deus. Então apacente as ovelhas. Então vai evangelizar, irmão. Vai ganhar alma. Vai dar o teu corpo para ser crucificado, porque Pedro, ele respondeu não só de boca, mas de vida. Porque o Senhor Jesus disse, você me ama? Pois um dia você vai para onde não quer
e farão de você o que você não quer, e se vestirá como também não quer, e assim você verá como vai glorificar o meu nome. E sabe o que era aquilo? Era uma crucificação. Levaram Pedro para ser crucificado. Sabe o que foi que ele fez? Na hora da crucificação, ele disse: para tudo, por favor, eu tenho direito a um último desejo, será que eu tenho? E alguém disse: tá, então fala. Olha, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, então crucifique-me de cabeça para baixo. E ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achou digno de morrer igual o seu Senhor e Salvador. Amém, pessoal? Vocês entendem isso? Ele glorificou o Senhor não só na pregação do Evangelho, no dia a dia, nas perseguições, mas ele glorificou na morte também. Então você que ama Jesus, 3 vezes você respondeu, qual é a glória que você tem dado para Deus? Como que você tem servido ao Senhor? Lembra o que foi que o Senhor disse ao povo de Israel? O profeta Ezequiel estava lá, e o Senhor chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, diga, Senhor, esse povo, eles estão na tua frente e ouvem a tua voz, mas quando tu dá as costas, eles esquecem de tudo. Sabe o que o Senhor falou a outro profeta? Sabe, esse povo aí? E o profeta disse: sim, pois é, eles me louvam com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, chega de falso evangelho. Diz para o irmão: chega de falso evangelho, chega de mentira. Diga: eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, e eu quero viver para Deus. Amém? Quem não vive para servir, não serve para viver. Amém? Vamos lá para o terceiro ponto. Olha, Gideão, homem valoroso. Depois ele chamou Gideão varão de força. Veja aí no versículo de número 14. Versículo de número 14, capítulo 6, verso 14, diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Amém? Ele disse: tu és um varão de força. Aí você diz: que força? Que força? Lá tem força? Eu não tenho força nenhuma. Que força eu tenho? Ora, o salmista já disse que a nossa força e a nossa fortaleza vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro, a nossa força, a nossa fortaleza vem do Senhor. Então, se você tem o Senhor, você é forte. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, ó. 1 Pedro, capítulo de número 5. Versículo de número 6. Diz assim: sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa, o quê? Ansiedade, porque Ele tem cuidado de quem? De vós. Então diga: Senhor, o Senhor olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força. Ora, Gideão respondeu: mas com que livrarei? Tu diz que eu sou forte, mas cadê essa força? Responda para Gideão: a nossa força vem do Senhor. Amém? Ora, como é que ela vem do Senhor? Tem um jeito de extrair a força. A mulher do fluxo de sangue extraiu tocando na orla das vestes, não foi? Ela extraiu poder, virtude. Quem quer saber como é que extrai força de Deus? Levanta a mão. Olha, mas essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu responder, você vai ficar me devendo para o resto da vida. Quem quer? Ainda quer me dever $1 milhão? Tá? Eu troco isso por 10 almas até o final do ano. E aí? Você vai me dever 10 almas até o final do ano? Então vou lhe responder como é que você extrai a força. A Bíblia diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Se você quer a força de Deus, como Sansão, você vai ter que alegrar o coração de Deus. Agora pergunta para o irmão do lado assim, de uma forma bem tranquila: irmão, você está alegrando Deus com a sua vida? Com as suas palavras? Com o seu testemunho? Com as suas obras? Porque se você não está alegrando, é por isso que você está fraco.
É por isso que a tua oração não bate do teto e volta. É por isso que você vive tentado e caindo, e caindo, caindo e caindo. E quando você vai louvar, você fica sem fôlego até. E você não tem força para ir para os cultos da semana, nem para o evangelismo. Por quê? Quem não alegra a Deus, não tem a força do Senhor. Diga de novo, a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? Então diga ao crente que está do seu lado, aprenda a alegrar o coração de Deus. Bispo, Deus se alegra de tudo? Não. Você se alegra de tudo? Não. Deus se alegra quando eu entendo que de manhã, quando eu acordo, Ele está me vendo, e quando eu vou dormir também. Quando eu estou dormindo, Ele está me guardando. Em cada momento da nossa vida, Deus vê, ouve todas as coisas. Então, Deus se alegra quando eu temo desagradá-lo, e eu faço tudo o que Ele me ordenou. Amém? É pela fé, é pela obra, é pelo que for, mas eu tenho que alegrar o meu Senhor todos os dias. Tá? Esse crente é forte. Esse crente, quando ele ora, o inferno estremece. Vamos lá. E foi falado uma terceira coisa para Gideão. Foi falado uma terceira coisa. Quando Deus falou com Gideão, falou que ele era valoroso, que ele era forte, e também falou sobre poder. Versículo de número 34, abra aí. Capítulo 6, versículo 34. Então, o Espírito do Senhor, diga, o Espírito do Senhor, revestiu quem? Gideão, amém? Revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abisreitas se ajuntaram após dele. Então, olha só, Deus deu a ele poder. Aí você diz, não, mas foi para Gideão, né? Foi. Quem quer saber como é que extrai poder de Deus? Você já está me devendo $1 milhão ou 10 almas. Quer dever 2 e 20 almas? Quer ou não quer? Então levanta a mão quem quer. Eu já falei como é que você extrai alegrando Deus, não foi? Mas esse poder aqui só tem uma forma. Só tem uma maneira de você extrair poder de Deus. E aqui no texto diz, olha só. Quem foi que revestiu Gideão? O Espírito. E qual é a promessa que Jesus deixou, gente? E recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, ele diz assim, e ser-me-eis testemunhas. Amém? Vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão ser os grandes pregadores, vocês vão ser uma igreja forte, vocês vão ter poder e autoridade, vão pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. E disse mais, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Sabe quem quer ter esse poder? Tem que aprender que esse poder vem do Espírito Santo. Agora vamos voltar à história do Epifânio. Se você estiver profanando o templo e morada do Espírito Santo, ele não está lá. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em vasos impuros e de impuros lábios. Ah, bispo, qualquer coisa eu estou lá. E falo coisas mesmo, e digo porque eu nasci assim, e falo assim, e mando para aquele canto. Presta atenção. A boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de impureza, a tua boca vai falar isso. Se você é templo e morada do Espírito Santo, você tem poder para expulsar demônio, para curar enfermo. Você tem poder para pregar o evangelho com autoridade. E o que você ligar, está ligado. E o que você desligar, está desligado. Porque Ele te deu poder para isso. E você pode pisar na cabeça da serpente e do escorpião, e tenha certeza, pode vir um macumbeiro, um agoureiro, quem quiser fazer mal contra você, contra a sua casa, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão. Mas para você ter isso, você tem que deixar de ser. Porque tem o crente e o cretino. Você tem que ser o crente, não o cretino.
Você tem que parar de ser essa pessoa de aparência. Você tem que ser de verdade, espírito e verdade, verdadeiro adorador. Amém? Você tem que parar com esse negócio de achar que você consegue enganar os outros. Você está enganando a si mesmo. Deus, Ele não se alegra disso, e o Espírito Santo não habita em gente assim. Olha, quem estava na vigília sexta passada? Eu expulsei pela segunda vez várias entidades de uma mesma pessoa. Sexta-feira retrasada e sexta-feira passada de novo. E sabe qual é o problema dessa mesma pessoa? Voltar para o pecado. Não foi isso que eu disse lá? Olha, você voltou para o pecado, então a entidade voltou para você. Irmãos, você sabe quando é que uma pessoa nunca mais manifesta? Quando o pecado é deixado para trás. Porque quando você limpa o teu interior, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que só habita em coisa pura e santa, tudo arrumadinho, ele vai lá e ele enche você desse poder de Deus. Então, o crente que quer ter poder, não adianta, mas eu falo em línguas, mas isso não quer dizer nada. O diabo também fala, viu? Tem gente endemoniada que fala em línguas. Não sei se você sabia disso. Mas o dom de línguas, gente, o diabo não é imitador? O diabo não é enganador? Ora, se você pegar uma pessoa possessa e disser, demônio, fala em língua, ele fala. Porque são línguas de quê? Celestiais. E o diabo veio da onde? Do céu. Então ele também fala. Só que a língua que ele fala é uma língua maldita, né? Mas fala. Então a diferença é que nós recebemos direto de Deus essa língua. Amém? E aí o diabo não consegue entender, só Deus e o Espírito Santo. Amém? Mas para eu viver isso aqui, eu tenho que limpar o meu interior e receber o Espírito de Deus. Aí eu tenho poder. Então Gideão era valoroso porque ele entendeu o valor dele. Ele entendeu, Deus explicou para ele, olha, você é valoroso. Amém? E eu não estou levantando tua bola não, porque eu sou contra levantar bola, viu? Eu estou dizendo para você que você vale realmente o sangue do Cordeiro de Deus. Que você vale o sacrifício da cruz. Agora, se você não aprendeu a dar valor àquilo lá, você não vale nada. E é porque não vale nada que a Bíblia diz que você será lançado nas trevas, no lago que arde com fogo e enxofre. Entenderam? Então, a pessoa que vai para o inferno, ela não vai para o inferno porque ela é má. Ela vai para o inferno porque ela não quis reconhecer Jesus, o valor de Cristo. Ela não quis se render ao Evangelho de Jesus. E é por conta disso que ela é lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Então, se você quer ser salvo, você tem que aprender a ser valoroso, a ser o que mais? Depois de valoroso? Não é valente. Valoroso e valente é o mesmo texto, é a mesma tradução. Valoroso e o quê? Alegria é a nossa. Faz igual o Hulk, né? Então você tem que ser o quê? Forte. O que mais depois? A terceira? Poderoso. Poderoso. Não é forte isso aí? Rapaz, quem é crente poderoso aqui? Aí levanta um crente e diz, eu. E aí o bichão, aí, se acha, né? Não, querido. Se esse crente recebeu o Espírito Santo, ele é poderoso mesmo. E toma cuidado, porque aí daquele que tocar nos ungidos do Senhor. Você sabia disso? Então, quem tem o Espírito Santo é intocável. Intocável. Ora, uma vez, eu estava caminhando e jogaram uma pedra na minha cabeça. Eu tinha 13 anos de idade. Só que eu tinha 13 anos de idade cheio do Espírito Santo, gente. Cheio mesmo. Eu era menino de orar, sabe? Menino do joelho roxo. Menino que já tinha lido Bíblia todinha. Menino que orava todos os dias de madrugada. Menino que evangelizava. Eu tinha 150 crianças que eu ganhei para Jesus e 40 adultos com 12 anos de idade. Eu entreguei para o meu pastor o trabalho e disse, pastor, agora abre uma igreja, por favor.
com 13 anos. E às vezes você vê uns crentes de barba feita, é ou não é? E não fizeram ainda nada para o Senhor. E eu com 13 anos, estava lá caminhando com a Bíblia na mão, e um cara num caminhão jogou uma pedra desse tamanho, aquelas pedras de colocar em construção, quando você cava o alicerce, né? Pedra de alicerce chamada. Gente, eu só ouvi um papoco no muro, que o muro ficou assim, rachado. Fez pá no muro. E eu olhei, disse, que coisa, de onde é que saiu essa pedra? Fiquei procurando de onde é que tinha vindo, porque não cai do céu. Aí o vigia correu, o nome dele era Senhor Zé, Zezinho o nome dele, mas chamava de Zé. Ele era vizinho da casa da esquina que eu morava. Ele correu e disse para mim, eu pensei que você ia morrer agora. Eu disse, por quê? Ele disse, jogaram de cima do caminhão uma pedra em você. Mas eu estou para entender isso. Eu disse, isso o quê? É que a pedra ia reto na sua cabeça, ela fez assim e assim. Eu nunca vi uma pedra fazer curva. Eu comecei a rir. E eu disse para ele, sabe por que ela fez essa curva? Porque ninguém toca nos ungidos de Deus, nenhuma pedra. Lá em Deuteronômio capítulo 28 diz, se os teus inimigos vierem contra ti por um caminho, por 7 caminhos fugirão de você. Então quem é ungido? Quem é poderoso? É aquele que tem o Espírito Santo. Quem é forte? É quem agrada a Deus. Quem é valoroso? É quem conhece o valor da sua alma e cuida dela. E não fica aí dentro das igrejas só bolando sem fazer nada. Ele cuida orando, jejuando, lendo a palavra, evangelizando, fazendo a obra de Deus, porque isso é cuidar de si. Interessante que quando eu comecei a cuidar dos outros, eu comecei a cuidar de mim. Quando eu comecei a fazer pelos outros, irmão, eu comecei a fazer por mim, porque eu só cresci na fé quando eu passei a fazer a obra de Deus. Então, eu dei a você as 3 coisas que Gideão tinha para vencer os seus inimigos, e ele venceu. Amém? Porque ele era valoroso, forte e poderoso. Fique de pé. Aleluia. Quem pode intentar contra o Senhor? Quem pode frustrar os planos de Deus? Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Confie no Senhor e tudo vai dar certo. Amém? Põe a mãozinha no seu coração, fecha os teus olhos agora. Fala com Deus. Sabe, você pode estar dizendo assim para Ele, mas Senhor, eu sou o menor dessa igreja, a minha família é a menor da igreja, eu sou o menor também, eu sou o mais pobre de todos. E Deus está dizendo para você, você é valoroso, você é forte e você é poderoso. Amém? Então, se você crê, você vai fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Mas você tem que aprender tudo que eu disse hoje e praticar, tá? Então a fórmula é você chegar em casa e pregar para alguém, porque quando você falar, você vai ouvir, quando você ouvir, você vai aprender de fato, tá bom? Fale com Deus agora enquanto nós louvamos ao Senhor.